Recentemente, o Fórum Mundial Econômico trouxe uma estatística assustadora, por um lado. 65% das crianças que estão entrando agora na escola vão trabalhar numa profissão que ainda não existe. Assustador, por um lado, porque um mundo incerto, um mundo desconhecido que está aí por vir e já está acontecendo em algum nível. Por outro lado, sempre ter notícias de tendências para o futuro é importante para a gente refletir como é que a gente está lidando com a nossa carreira, com o nosso trabalho, com o nosso negócio no presente. Uma das coisas que eu gostaria de comentar sobre essa previsão de crianças trabalharem num trabalho que ainda não existe é porque isso é importante a gente pensar assim, no que eu trabalho hoje, será que ainda vai existir nos próximos anos? Será que o que eu faço hoje, essa profissão ainda vai existir nos próximos anos? Uma outra estatística também diz, para a gente juntar a reflexão com essa primeira, mais de 75% das pessoas pedem demissão do chefe direto e não da empresa que trabalham. As pessoas querem se desligar de alguém que lideram elas e não necessariamente das empresas. Uma outra estatística, mais de 80% das pessoas são demitidas por falta de competência comportamental. E aí, linkando essas três estatísticas, eu vou trazer uma abordagem para a gente refletir junto sobre essas competências comportamentais. O passaporte de entrada ainda para as empresas é a gente ter um currículo, digamos que com uma competência técnica. Aquilo que a gente se graduou, aquilo que a gente estudou tecnicamente, por assim dizer. Mas mais de 90% das pessoas não são demitidas por falta de competência técnica. Elas são demitidas por falta de competência comportamental. Que são elas? Vou citar algumas. Liderança, comunicação, dar e receber feedback, desenvolvimento na inteligência emocional, relacionamento interpessoal e por aí vai. Gestão de conflitos, administração de tempo, autogestão, ou seja, já temos aí um conjunto, alguns exemplos que são talvez fáceis de ser falados, mas desafiantes para serem vividos. Cada vez mais o que vai fazer diferença no mercado de trabalho não é a nossa competência técnica. Inclusive, a própria inteligência artificial está aí nos mostrando que alguns trabalhos vão ser substituídos. Autores e consultores, até no mercado financeiro, já afirmam isso que eu vou dizer. O diferencial vai ser o relacionamento interpessoal, a empatia e por aí vai. Ou seja, as competências comportamentais. E a pergunta, a provocação que eu tenho para você hoje é: você reconhece as suas competências comportamentais? Sejam elas boas ou sejam elas falhas? Você sabe qual é o seu diferencial competitivo, por assim dizer, ou o que você tem de diferente, o que você tem de melhor em termos de comportamento? Você sabe quais são as suas tendências mais perigosas que podem causar um acidente de trabalho, que podem detonar sua carreira, inclusive? A gente vê hoje, inclusive, muitos processos de assédio moral, assédio sexual, mas eu não vou entrar nisso. Isso não, isso a gente vai falar em um outro capítulo, mas hoje eu vou falar sobre competência comportamental. Infelizmente, o que mais o mercado quer que a gente desenvolva ou que a gente esteja desenvolvido é o que ainda a gente menos faz. Se a gente for olhar historicamente isso, a gente vai ver que nas escolas até hoje e até mesmo no meio acadêmico, para quem tem crianças, adolescentes, não importa. Ou você pode também olhar para você e lembrar do seu passado, do seu histórico estudantil. Qual foi a escola? Qual é a escola? Qual é o mundo acadêmico que nós temos hoje que desenvolve competência comportamental? Que desenvolve da forma certa, porque uma coisa é a gente assistir uma aula teórica de liderança, uma aula teórica de competência interpessoal. E uma coisa completamente diferente é nós desenvolvermos isso. Isso exige uma educação andragógica. Isso exige uma educação que não seja tão pedagógica, ou seja, a educação andragógica, ela pressupõe que a gente faz a vivência e depois a gente traz a teoria. E nós ainda temos muito. Ouvir a teoria, depois fazer a prova. Ou seja, a gente ainda é muito treinado para competência técnica e muito pouco treinado para autoconhecimento, porque somente através do autoconhecimento, da busca do autoconhecimento, é que a gente vai descobrir quais são as nossas competências e as nossas incompetências em termos comportamentais. E ainda que a gente as conheça ou que a gente tenha uma noção sobre elas, nós também precisamos estar desenvolvendo constantemente. Vamos pegar um exemplo de uma academia de ginástica. Não dá para ir num ano na academia de ginástica e depois não ir mais porque disse que já foi naquele ano anterior. Mas aí vamos para a parte do desenvolvimento comportamental. O quanto de você que está me ouvindo, o quanto do seu tempo semanal
mensal, semestral, anual, você tem um foco no seu desenvolvimento de comportamento ou no seu autoconhecimento. Isso pode ser desenvolvido numa terapia, mas terapia é coisa de doido? Ou é assim que a gente ainda vê? Nós temos um preconceito gigante com terapia, com processos psicoterapêuticos. Mas nós temos inúmeras possibilidades. O processo terapêutico, ele é válido sempre. Quanto antes a gente começar, melhor. Hoje, por exemplo, o investimento numa psicoterapia pode levar você a uma carreira de muito maior sucesso. Pense nisso, mas nós vamos trazer outros capítulos falando sobre isso, conscientizando sobre a importância da gente se conhecer, da gente conhecer os nossos comportamentos. Hoje mesmo, por acaso, trazendo esse exemplo para vocês, eu fui convidada para fazer um trabalho numa empresa que era somente para eu ficar, somente, né, entre aspas, fazendo análise do grupo. Eu não ia falar, eu não ia palestrar, eu não ia facilitar nenhum trabalho. Eu ia ficar apenas olhando o comportamento do grupo que estava se preparando para uma negociação importantíssima dessa empresa. E a depender de como essas pessoas estejam alinhadas ou não, de como elas estejam, inclusive, se respeitando ou não nessa reunião, pode fazer toda a diferença. Fique atento ao nosso canal, seja sempre bem-vindo.